Paz do Senhor, meus amados amigos e amigas em Cristo Jesus, irmãos e irmãs que estão aí. Hoje estamos participando da lição 7 da BTU Dominical e obrigado por você estar aí. Meu nome é Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem. Nosso objetivo é discipular e transformar vidas mediante o conhecimento da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar do tema a ameaça aos valores cristãos na família. Este material você pode compartilhar com as pessoas a quem você ama, a quem você estima e outras pessoas mesmo, de cunho geral, para que elas sejam edificadas, ok? E debaixo deste vídeo ou desta videoaula, você vai ter esse material em PowerPoint, em PDF, para você também usar na tua EBD, ok? Hoje nosso texto áudio está em 1 João 2,19, onde nos diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, é a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então aqui é nos colocado pelo evangelista João os desejos naturais da carne ou da matéria, ok? Também nos é colocado os desejos naturais daquilo que nos vemos, está diante dos nossos olhos. E também é colocado o desejo natural como pessoa, que é a soberba da vida, ou seja, as pessoas gostam normalmente de aparecer. Tá? Agora, uma coisa é você ter valor próprio, outra coisa é você ter soberba, ok? Que seria um valor elevado além do que você de fato tem. Então temos que perceber isto. São três formas que Satanás usou lá no jardim para que Eva e Adão caíssem. Ele usou seus desejos naturais de comer, que foi uma fruta. Diz a Bíblia que Eva olhou e desejou comer. E Satanás lhe colocou uma visão na mente dela que ela seria maior do que Deus. E será semelhante a Deus, aliás. E esse será semelhante a Deus, gerou no coração de Eva o desejo da soberba, ou seja, vai ser agora independente de Deus. Então nasce esse desejo de ser independente de Deus, e onde ocorreu a queda. Então são três pontos que o evangelista João está colocando. A verdade aplicada à família cristã não deve ser passiva diante das muitas mudanças, mas permanecer alicerçada na palavra de Deus, enfrentando a astúcia do inimigo. Ok, vamos entender então esta situação de como nos comportarmos diante das mudanças que está tendo no mundo. Nós temos três objetivos. Primeiro, explicar o mau uso dos meios de comunicação que prejudica a família cristã. Depois, apresentar as leis e os diversos desafios do presente século. E em seguida, mostrar a importância dos valores cristãos e como agir para recuperá-los. O texto de referência está em 1 Timóteo 4, versículo 1 ao 5. Leia, por favor, que eu já vou passando para a introdução. Nossa introdução diz que o desenvolvimento tecnológico, as novas leis e a pós-modernidade tem influenciado as mudanças na sociedade moderna. E essas mudanças que eles estão colocando podem causar rupturas nos valores e princípios da família. Veja, a tecnologia, ela é excelente, é uma ferramenta excelente. Só que o pensamento da libertinagem ou libertina, o pensamento liberal, o pensamento que é desregrado, ele é usado na mídia para provocar rupturas nos valores e princípios da família. Então isso é usado, a tecnologia sendo mal usado nos meios de comunicação. O mau uso dos meios de comunicação, as redes sociais, a televisão e a dependência da internet.
O mau uso dos recursos tecnológicos pode ser um veneno mortal para os cristãos que não estão alicerçados na palavra de Deus. Veja, nós hoje, né, temos o mundo em nossas mãos mediante o aparelhinho, né, o celular. Então, nós temos o mundo em nossas mãos. Então é interessante quando nós, né, podemos ter acesso ao mundo tanto quanto, tá, para o lado negativo quanto o lado positivo. Então aqui quando diz estar alicerçado na palavra de Deus, está dizendo a pessoa estar consciente, né, de que está usando, tá, um aparelho, que ele é responsável, nas suas mãos está a escolha, a decisão, tá, de fazer bom uso ou mau uso desse aparelhinho, ok? Por exemplo, agora você está fazendo um bom uso do teu aparelho eletrônico, participando dessa lição, edificando a tua vida. As redes sociais, parece que a tendência é a redução da comunicação verbal entre os membros da família. Geralmente eles estão ocupados com seus aparelhos eletrônicos. Interessante que é bem comum ver pessoas que estão no mesmo ambiente, né, seja na sala, seja na cozinha, né, mas cada um está com o seu celular e conversando com outras pessoas e às vezes até mesmo conversando entre eles, né, mas mediante os aparelhos, ou seja, está se distanciando, tá? Esses aparelhos, né, de comunicação deveriam ser para unir, mas se está distanciando as pessoas na comunicação. Na comunicação, o que queremos dizer? No olho a olho, tá? Na comunicação de ouvir de fato a pessoa, o tom de voz da pessoa, o toque da pessoa. Então, essa comunicação real está se perdendo. Geralmente, cada um está ocupado com o seu aparelho eletrônico, né? E também esse uso, o mau uso do aparelho eletrônico tem provocado estresse nas pessoas, porque ao mesmo tempo nós queremos fazer várias coisas, né? Queremos trabalhar mediante o aparelho, né? Um trabalho que podemos estar fazendo, ao mesmo tempo vai atender um WhatsApp, ou vai entrar no Facebook, ou vai no Instagram e outros, né, outros meios onde a pessoa está envolvida e às vezes desfoca do seu trabalho, rende menos, no final está totalmente estressado. A televisão, isso já é bem conhecido, praticamente a televisão quase sai de moda diante da internet. Os roteiros das novelas parecem fazer apologia à satisfação dos desejos naturais fora dos princípios bíblicos. Só que, mais uma vez, eu quero deixar claro que o controle está na mão da pessoa que está assistindo. Pode ter N fatores que vão influenciar de forma negativa, mas se a pessoa não tiver decisão de usar de uma forma correta o aparelho, tá? Qualquer aparelho, qualquer programa vai fazer mal para ele. Então, aqui nós estamos dizendo que a televisão coloca, sim, existem roteiros que vão contra, tá, os princípios bíblicos, sim, mas o controle está na mão da pessoa. Por exemplo, a violência e uma série de mensagens subliminares para os mais diversos fins são comunicados. Então, a pessoa, tá, o cristão, né, que vai assistir uma televisão, ele deve escolher o que ele quer olhar, o que ele está procurando, ter um objetivo. Aliás, essa é uma estatística que as pessoas mais bem-sucedidas do planeta Terra são as pessoas que usam menos a televisão para diversão. Tá? Ou seja, elas não veem a televisão só por ver. Quando vão ligar a televisão, tem um objetivo, tá, para estar ligando, tá? Não perdem tempo. Elas assistem menos de 4 horas por semana numa televisão, tá? Enquanto as pessoas menos sucedidas, tá, as que estão lá abaixo da linha do sucesso, literalmente, tá, eles assistem praticamente 24, 50 horas de televisão.
Então, veja o que você está colhendo, tá? Quanto tempo você está usando, né, da televisão e que resultados você está trazendo para você isso. Está edificando a tua vida? Está modelando de forma correta os teus pensamentos? Então, pense um pouco. A dependência da internet. Muitas crianças e adolescentes nunca estiveram tão desconectados do mundo. Veja, os aparelhos deveriam conectar eles. Mas quando fala aqui desconectar, está dizendo desconectar do mundo onde estão. Essas crianças, elas se entram dentro do aparelho, literalmente na sua mente, tá? Eles entram numa vida virtual, num mundo virtual e, dominados por isso, perdem o prazer do estudo, das brincadeiras ao ar livre e até conversar entre si e com os familiares. Então, lamentavelmente, né, a dependência da internet tem se tornado um mal, um vício que muitas vezes precisa de tratamento. Então, a pessoa deve ser consciente, tá, de ir cortando, né, o excesso de uso da internet. Leis e desafios do presente século sobre o aborto, grande número de divórcios, é a aliança entre luz e trevas. Sem o temor a Deus, os homens estabelecem leis que defendem inteiramente seus interesses pecaminosos. Então, interesses existem, esses interesses criam leis, tá, para satisfazer, tá, esse interesse, né, dessas pessoas que não temem a Deus. O aborto, por exemplo, é preciso que todo cristão tenha em mente que a questão do aborto envolve as doutrinas bíblicas sobre Deus e a humanidade. Então, o aborto não é uma questão de opinião, né? Você, pode matar, não pode matar. Não é uma questão de opinião. Na verdade, o texto bíblico em Êxodo 23, ele diz: não matarás. Pronto, esse é o princípio, ok? Então, a criança, né, quando já é concebida, tá, o espermatozoide e o óvulo se unem, diz o texto no Salmo 139, 16: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Tá? Então, a partir do momento que houve, tá, a união do espermatozoide com o óvulo, já existe uma vida. Então, biblicamente, tá, é pecado matar. Então, independente, né, das circunstâncias, tá, independentemente de tudo, tá, é pecado matar. Um erro não desculpa outro erro, ok? O grande número de divórcios. O ideal de Deus é que o casamento seja uma união permanente. A falta de buscar soluções para algumas questões, como incompatibilidade, a ausência de diálogo, a falta de unidade de propósitos e a infidelidade conjugal. Isso tem provocado o divórcio. Veja, a falta de buscar soluções. Tá? Às vezes as pessoas simplesmente se fecham dentro do seu próprio coração endurecido. E o coração endurecido é a raiz de todos os males. Tá? Quando a pessoa, então, se fecha no seu ego, tá? Porque eu quero ser feliz, porque eu quero conquistar isso, porque eu quero... E esse eu, né, ele provoca realmente a ruptura. Tá? A gente colocou aqui a falta de buscar soluções para incompatibilidade, tá? Porque de fato... quando a pessoa diz: mas eu sou incompatível com fulano, né? Mas tem forma de se tornar compatível, né? Aí tem que ter o diálogo, mas existe a ausência de diálogo. As pessoas não querem procurar soluções, tá? É bem cômodo jogar a culpa para o outro, tá? E a pessoa não está disposta a procurar soluções. Então, aí tem falta de unidade de propósitos. Numa das lições anteriores eu disse, tá, que a melhor forma de você evitar estas circunstâncias é ter unidade de propósitos. Aliança entre a luz e as trevas. A Bíblia é muito clara acerca do jugo desigual. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis.
Veja, aqui há uma orientação daqueles que são ainda solteiros e vão estabelecer um casamento. Então a palavra de Deus orienta: não vos prendais. Ou seja, é você que está se prendendo, é você que está se amarrando a uma circunstância. O sábio Salomão disse que por tuas palavras fostes enredado, amarrado. Ou seja, a partir do momento que a pessoa disse sim, né, no casamento, tá, ele está comprometido com este contexto. Então, o sucesso do casamento depende de ter unidade de pensamento. Quando os dois têm unidade de pensamentos, isso gera uma unidade de propósito e visão. Tá? Então, isso dá trabalho. Claro que dá trabalho ter unidade de pensamentos, de propósitos, visão, tá? Mas se quer ter sucesso, esse é o caminho. Aliança entre luz e as trevas. A base do texto é Levíticos 19, tá? Quando Paulo diz, né, o texto anterior que nós vimos, tá? Deixa eu voltar aqui para você. Veja, quando diz não vos prendais a um jugo desigual, esse versículo que Paulo está usando está contextualizado com Levíticos 19 e Deuteronômio 22:10. Em Levíticos 19 diz para que não ajuntar diferentes espécies de animais. Por exemplo, né, o cavalo e a jumenta, né, que vai gerar a mula. Né? Não pode, biblicamente diz, não cruzarás, tá, animais, né, de espécies diferentes. E em Deuteronômio 22:10 nos diz que não poderia colocar para arar a terra dois animais diferentes. O gado era desigualmente unido quando boi e jumento estavam puxando o mesmo arado. Tá? O boi tem que puxar junto com outro boi do lado e o jumento também vai puxar o arado junto com outro jumento, não de espécies diferentes. Porque de alguma forma um deles vai acabar sofrendo, tá? Então não vai ter sucesso a tarefa. Então Deus está orientando. E é claro que Deus não está preocupado simplesmente com o animal. E Paulo, ele pegou o princípio, Deus está preocupado com o ser humano, que às vezes ele vai estabelecer uma família só motivada por desejos externos e não princípios que ela tem dentro de si, tá? Então, homens e mulheres são assim, quando não tem um vínculo comum de fé em Deus. Então, assim como o boi e jumento não dá certo, quando a união de duas pessoas com crenças diferentes também não vai dar certo, porque as crenças é que nos dominam, que nos governam, direcionam nas nossas tomadas de decisão. Recuperando valores perdidos, a família e os valores cristãos, buscando e mantendo valores cristãos e responsabilidade dos pais na transmissão dos valores. A parábola das 10 dracmas nos lembra da importância dos valores, nos estimula a procurar com diligência. Então, esse contexto da parábola das 10 dracmas, tá, é quando os fariseus zombam de Jesus por se assentar com pecadores. Então Jesus está comendo com pecadores, em Lucas 15, versículo 2, tá? E os fariseus zombam disso. E Jesus, então, em resposta a essa zombaria, conta a parábola das 10 dracmas. O que era uma dracma? A dracma, segundo a Bíblia de Cambridge, era um valor de um salário do dia. Tá? Então, uma dracma era o valor de um salário do dia. Agora, um valor de um salário do dia não é muito dinheiro, né? Mas no contexto, tá, dessa parábola não conta o valor monetário. Tá? O que se conta aqui, tá, é o valor sentimental para aquela mulher. E o valor monetário é excedido pelo seu valor sentimental. Tá? Porque aquilo era um dote. Tá? A dracma fazia parte do ornamento, tá, de um dote de casamento.
Então, neste contexto, tá? O valor da dracma não está no valor monetário em si, mas no valor sentimental. Isso é um verdadeiro valor. É mais ou menos, né, quando você ganha, por exemplo, vamos dizer assim, você ganha uma caneta, né, de uma pessoa que te admira, uma caneta que ela trouxe lá de outro país, né? Vamos dizer assim, essa pessoa veio lá de Israel, trouxe uma canetinha para você lá de Israel e dá para você. Talvez essa caneta não vale mais de R$10, vamos colocar. R$10 é pouco dinheiro, mas você não abre mão dessa canetinha porque essa caneta tem um valor sentimental para você. Então a dracma está nisso, tá? O valor que se dá não é por monetário, é valor sentimental. Vamos ver então essa questão de valores. Os valores da palavra são inegociáveis e mantê-los significa prevenção e sobrevivência para a família, tá? Outro exemplo que eu tenho de valores para você é a bússola, tá? Quando se marca o norte na bússola, é um valor. E este valor, né, esse princípio, tá, não pode mudar na tua vida. Você tem que ter um norte, você tem que ter um valor. Quando você tem um norte, um valor, isso te ajuda nas decisões que você tem que tomar no dia a dia. Por exemplo, se você está meio que perdido num bosque, né, com a bússola na mão, ela determina a tua direção. Valores são assim. Quando você tem valores, princípios enraizados, eles determinam as tuas escolhas. Buscando e mantendo valores cristãos, precisamos ser responsáveis e comprometidos com o que nos foi entregue, tá? E isso deve ser em todas as áreas, a começar com os valores. Então, aceitou Jesus, você passa a ter, tá, valores, Deus te entrega, tá, os valores bíblicos. Então, é nosso dever, é da nossa responsabilidade manter esses valores. Como que vamos fazer isso? Cultivando, né? Cultivando o amor, isso estamos falando aqui dentro do relacionamento do casal, amor, diálogo, intimidade, tá? E, sobretudo, comunhão com Deus, tá? Então, a melhor forma, tá, de acabar com as fraquezas é motivando os pontos fortes, tá? Então, amor, diálogo, intimidade, isso fortalece o relacionamento. Responsabilidade dos pais na transmissão dos valores. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Olha só o que está dizendo Êxodo 20, versículo 5, eu quero fazer em relação, aliás, ao texto que eu quero colocar aqui de responsabilidade. Veja o que Deus está dizendo. Quando você se encurva, tá? Eu coloquei aqui encurvar e servir, né? Estão mais claro para você, tá? Por quê? O que é encurvar e servir? São comportamentos, são atitudes, tá? E está dizendo, os teus filhos vão ver os teus comportamentos, vão ver as tuas atitudes. E se você está adorando deuses falsos, se você está tendo princípios falsos, esses princípios estão gerando esses comportamentos falsos, o que vai acontecer? Isso vai trazer maldição. E esses princípios, diz aqui, é porque você não ama o Senhor, né? Até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Então, o comportamento, tá, em relação, né, a Deus, tá, desobedecendo a Deus, está sendo gerado por um sentimento que é ódio, ok? Então, isso fique bem claro. Por isso, esse comportamento traz maldição até a 3ª e 4ª geração, porque os filhos vão copiar os comportamentos e vão copiar esse ódio a Deus. Então, os pais definem os padrões de moralidade e são modelos vivos desses padrões.
Os pais são os referenciais, tá? Então, como está sendo o teu comportamento, quais são as tuas motivações, isso vai influenciar. Então, quando os pais os cobrem de atenção, carinho e disciplina, estas crianças, esses filhos crescem equilibrados e saudáveis. Então, o inimigo deseja destruir a sociedade. Para tanto, ele tem atacado ferozmente a base da sociedade, que é a família. Meus amados irmãos e irmãs, tá? Então, aqui nós estamos tendo uma lição que é de suma importância. Vamos cuidar daquilo que é essência, família, para que possamos influenciar a sociedade de forma positiva. Nós explicamos que o mau uso dos meios de comunicação prejudica a família cristã, apresentamos as leis e os diversos desafios do presente século e mostramos a importância dos valores cristãos e como agir para recuperá-los. Meus amados, inscreva-se no nosso canal se você não está inscrito ainda, faça bom uso desse material, compartilhe e abençoe vidas. Deus te abençoe, muito obrigado e eu desejo que você tenha um excelente EBD.